Voltando ao programa com o empreendedor Leco, estávamos falando antes, até em off, sobre o trabalho dele, porque muitas pessoas relacionam o trabalho de empreendedor imobiliário contra o meio ambiente, contra o desenvolvimento sustentável da população, do município, contra a natureza. Mas hoje nós vamos ouvir a opinião de quem está realmente envolvido nessa situação. A população precisa saber e entender isto para poder ter um esclarecimento adequado. Leco, fala para os telespectadores a tua opinião sobre isso. Veja bem, quando eu falo que o que dificulta o nosso maior problema no país hoje, o que mais dificulta o desenvolvimento, o empreendedorismo é a burocracia, eu quero dizer que o que acontece para haver uma aprovação de um projeto desses são todas coisas que dependem única e exclusivamente do Estado. O Estado é que regulamenta tudo, aprova tudo, são as leis estaduais, municipais e federais. Só que o Estado trata o empreendedor como um indivíduo e o Estado não é uma coisa só. E, na verdade, o Estado é a União, é o município, é o Estado do Rio Grande do Sul, isso tudo é o poder público que regulamenta. Então, quando eles a nós se dirigem, eles se dirigem a uma pessoa que tem prontamente dar suas respostas e as suas decisões. E nós, para conseguirmos hoje fazer um empreendimento, nós temos que recorrer aos órgãos municipais, estaduais e federais de maneiras distintas, no qual o prazo de cada uma chega a levar 1 ano para haver um despacho. E o pessoal se queixa muito em relação à FEPAM, que é o meio ambiente. E o problema que nós temos da FEPAM hoje não é problema de regulamentação. Porque não existe. Hoje as normas do meio ambiente são claras. O que tu tem que preservar, o que tu não tem que preservar, a questão do remanejo. Não é isso que impede os investimentos de acontecerem. O que impede é o trâmite, é o tempo que leva para sair uma licença, porque o Estado não tem a infraestrutura, não tem a capacidade de gerenciar internamente os seus projetos para despachar de maneira rápida, o que oportunize aos empreendedores e aos clientes de terem acesso mais oferta. Porque eu digo para vocês uma coisa hoje, que é incrível de se dizer que é empresário. Hoje, muitas vezes, tu ter uma licença na mão é mais valioso do que tu ter uma propriedade. A licença hoje é o que mais custa. Por quê? Pela dificuldade. Entendeu? Então, tu acaba vendo, como a gente já viu, casos de corrupção no meio ambiente, etc. e tal, tu vê que é aquela coisa, a dificuldade acaba vendendo a facilidade. Então, algum esperto no meio do caminho acaba querendo oferecer facilidade e acaba criando corrupção. Enquanto que se o sistema fosse modificado, existisse gabinetes de gestão, onde um empreendedor entrasse e ali naquele momento tu agrupasse Estado, município, União com as suas normas e diretrizes, rapidamente o problema estaria solucionado. Então, eu vejo que a coisa é fácil de acontecer. Quanto ao que tu me dissesse, realmente as pessoas acham que é a ecologia que atrapalha. Os ecologistas que atrapalham. Não é verdade. O que atrapalha é o sistema. Os ecologistas, eu costumo dizer que eles defendem o bolso do trabalhador. Eles são importantíssimos economicamente no nosso país. Por quê? Porque o ecologista, ele... Exemplo, eu digo que ele luta pelo bolso do trabalhador. O lixo. Nosso lixo hoje, que nós geramos e que é recolhido. O custo hoje do lixo, que quem paga somos nós, cidadão, é um custo extremamente alto e elevado. Tem municípios que viajam até 500 quilômetros para levar seu lixo, para depositar debaixo do chão, lá em cidades tais e tais, que cobram uma fortuna. Isso é custo de deslocamento, etc. e tal. É extremamente mais caro. Caríssimo isso aí. Quem paga, volto a dizer, somos nós, cidadãos. Por quê? Eu não consigo entender. Eu tenho um amigo que é prefeito que tentou mudar o sistema de coleta de lixo para uma coleta seletiva, fazer uma usina, transformar o lixo em energia, onde já tinha condições de vender essa energia, o que ia tornar extremamente mais barato para
a população, esse dinheiro tem que ser revertido para outras coisas, não é poluente, transforma em energia, mas não conseguiu fazer com que os prefeitos da sua região quisessem mudar esse sistema. Ele era um Dom Quixote querendo mudar. Se fizer só no município, também fica muito oneroso. Sim, porque para que isso seja viável tem que ter volume, né? Para fazer esse sistema funcionar, não pode ser num município pequeno, onde tenha pouca produção de lixo. Mas, por exemplo, cidades grandes, sozinho, poderiam fazer. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, existe alguma coisa que a gente não consegue entender, os nossos líderes, as nossas lideranças políticas, ou a gente consegue entender, mas é complicado de dizer, porque só tem economia, só o interesse econômico que pode justificar tamanha estupidez do lixo custando mais caro, não sendo reciclado, não sendo transformado em energia, dessa maneira burra de ser enterrado a quilômetros de distância e o nosso cidadão pagando mais caro. E quando o nosso ecologista quer investir em educação, fazer coleta seletiva, reciclagem, transformar em energia, é visto como um louco que está contra o desenvolvimento de alguns que vivem desse sistema e se beneficiam com esse sistema. Mas pode ter certeza que o trabalhador, a população, está sendo prejudicada, está pagando mais caro. Então, eu quero dizer assim, nessa parte que os ecologistas lutam, eu sou completamente favorável. Assim como sou favorável àqueles que lutam, como nós tivemos há pouco tempo, desses movimentos aí, pelo transporte coletivo. Eu quero saber o seguinte, o nosso transporte coletivo é poluente, ônibus é o que mais polui, trem polui muito menos, dá menos custo, é mais barato, mais eficiente e mais confortável do que os ônibus, que são mais lentos, mas a nossa estrutura toda é investida em ônibus. Por quê? Por interesse de quem? Dos empresários. Vejam bem a nossa dificuldade que nós temos hoje em Porto Alegre de aprovar um projeto do metrô. Tenho certeza que existem muitos interesses por aí não querendo que o sistema mude. Aí a população se revolta, quebra ônibus, faz o movimento, porque a população não aguenta mais pagar tão caro para receber um produto, um serviço de péssima qualidade. Então, os ecologistas que estão brigando por isso aí também estão brigando pelo bolso do trabalhador. Eles querem um transporte mais digno e um transporte mais barato. Aí tu começa a taxar de ignorante aqueles que fazem movimentos de invadir Câmara de Vereadores, invadir, queimar ônibus, etc. e tal. Claro, eu não concordo com isso, mas que agressão também sofrem essas pessoas que são transportadas pior do que gado. Eu costumo dizer nos seus transportes coletivos que até gado tem regulamentação que dentro de um caminhão só pode tantas cabeças de boi. O ônibus não tem limite. O ônibus, se tu botar 200 ali dentro, vai acabar 200 viajando, se é o que precisar. Mas o que eu quero dizer é que esse pessoal que está lutando, que também são agredidos diariamente, até que o momento que eles explodem. Então, nós temos que ser a favor dessa liderança. E hoje o nosso país está vivendo um momento muito importante, um movimento de crescimento do poder aquisitivo. Graças a Deus, pessoas saíram da miséria. Nós temos um momento muito bom do nosso país. E acho que nós temos que aproveitar, porque eu sei que da porta para dentro de casa melhorou a vida do brasileiro. Da porta da casa para dentro está melhorando a vida, isso a olho nu ninguém pode discutir. Mas da porta da rua, de casa, para a rua, o que está mudando? Nada. Não existe um projeto diferente para mudar a vida do nosso trabalhador. E é esse momento que nós temos que aproveitar e exigir dos nossos políticos, dos nossos governantes, né, que haja uma transformação também da porta da rua, da porta de casa para a rua, com transporte coletivo, com lixo, e nessa parte os ambientalistas cumprem um papel fundamental. É um papel que defende a nossa economia do nosso bolso. Ao contrário, eles não atravancam, eles não são contra o desenvolvimento, eles são contra o gasto, o desperdício de energia, o desperdício de dinheiro que o trabalhador, eles estão defendendo o bolso do trabalhador. Terceiro pilar que eu vejo dessa luta dos ecologistas é a questão do saneamento básico. O saneamento básico é uma necessidade que o nosso Estado tem que investir.
Porque é muito mais caro poluir do que tu tratar o esgoto. Se tu polui o esgoto, tu joga a céu aberto e acaba indo para os nossos rios, o custo de despoluição daquele rio dos Sinos, do rio Caí, do rio Gravataí, do rio Guaíba, o custo eu não sei se tem como tu mensurar esse custo, porque ali a água é vida, né, tia? E tu poluir um manancial desse, onde nós nos criamos, isso aí não sei se tem retorno, mas é um custo enorme, né? Então, eu quero dizer que o custo que nós estamos tendo em gerar esse esgoto não tratado, essa falta de saneamento, é infinitamente maior do que o custo se nós tratássemos esse esgoto, né? Então, a população também está sendo prejudicada, porque ela não está sendo informada que ela está pagando mais caro, porque quer queira, quer não queira, o cidadão tem que saber que aquele esgoto que ele está jogando a céu aberto não é uma coisa que ele está indo embora e ele não está vendo e não vai ter consequência. Porque ele está pagando para poluir. Vai custar para ele aquilo também, porque ele é um cidadão, ele é um brasileiro. E aquilo ali tem que ser tratado, que vai gerar menos despesa para o nosso pro Estado, depois para tratar a água que ele bebe, né? E nós temos que proteger os nossos recursos minerais, né? Nós temos que proteger a água, porque todo mundo sabe que a água vai ser um problema no futuro de segurança nacional.